professor Roberto Ferreira. Estou aqui para colocar para vocês vídeo 28, processos de calandragem. Vamos ver então processos de calandragem. O que é uma calandra? Arranjo de cilindros, também conhecidos por rolos, montados sobre blocos suportados por estruturas laterais equipadas com guias para os rolos, engrenagem de ajuste fino da abertura e sistema de aquecimento. Sistema de controle de temperatura, tá? Ele pode estar aquecendo ou resfriando. Ele mantém uma temperatura padrão com um armário agregado que aquece e resfria. A calandra comprime e distribui adequadamente o polímero fundido transversalmente, formando um filme, lâmina, manta ou chapa, com boa compactação e um excelente acabamento superficial. Ele dá um polimento na superfície. Tá? Aí é que tá, agora tem essa nomenclatura, filme, lâmina, manta, chapa, placa. Ela difere um pouco de autor para autor, tá, na literatura. Mais ou menos, vou dar para vocês uma grandeza que não pode ser considerada como sendo exata, tá? Mas filme, por exemplo, se considera filme, aquele produto tem espessura de parede, variando aí de 5 micrômetros a 300 micrômetros. Nessa base dos 5 a 10 micrômetros aí, tem esses filmes boca de caixa, que chama, de polietileno de alta densidade, polietileno linear. São aqueles filmes para picotados que tem para embalagem de verduras, tá? No supermercado. Então aquilo lá tem de 5 a 10 micrômetros. Tá? 300 micrômetros, alguma coisa na parte de estufa agrícola, os silos agrícolas para ficar contendo grãos junto da plantação, tá? Então teria até 300 micrômetros de parede. A lâmina pode ser considerada a partir de 300 micrômetros até 1000 micrômetros, que é 1 milímetro, né? Então, lâminas para termoformagem em linha de produtos na área alimentícia, lâminas que, em geral, usadas em revestimentos e aberturas, aqueles laminados que se usa de PVC como divisor de ambiente nas fábricas, em frigoríficos, em açougues, tá? A manta, ela tem uma espessura de parede de 1 milímetro a 3 milímetros, né? 1000 a 3000 micrômetros. Como exemplo, nós temos aí as mantas de revestimento em geral, mantas de recobrimento, permeabilização de solos, etc. Né? As geomembranas aí, né? Para aterros sanitários, muito utilizado na mineração, tá? Então, toda essa contenção que a gente quer impermeabilizar o solo para não contaminar ou para conter algum produto rico que a gente não queira que se perca, né? Chapa é espessura a partir de 2 milímetros, tá? 2000 micrômetros. Exemplos, construção em geral através de usinagem, soldagem. Então, faz recorte de chapas e constrói um tanque, constrói sei lá, o que imaginar, tá? Através de traçado de caldeiraria, corta, solda, dá acabamento, tá? Termoformagem de peças automotivas como para-choques, paralamas, mais uma outra série de produtos aí termoformados, tudo em chapas. Qual é a diferença com placas? Isso aí está muito na maneira de obtenção. Normalmente a placa está ligada com a obtenção por compressão, tá? Mas a espessura seria a mesma das chapas aí, tá? Só para dar uma definida aí na nomenclatura. Né? Então a superfície externa dos cilindros é de acabamento extremamente polido e geralmente cromado. Às vezes esses cilindros eles podem ter, algum deles, com uma certa gravação para o produto sair gravado, tá? Sair com uma certa textura. Os cilindros são construídos em aço, eles têm parede dupla. Nessa parede dupla interna aí circula fluido de controle da temperatura, para transferência térmica. O água, o óleo, o vapor, depende muito da aplicação, tá? Cilindros são dotados de juntas rotativas em uma das extremidades por onde circula o fluido térmico. Tem sua vazão e temperatura controladas por um armário agregado. Então, para cada cilindro tem um armário agregado. Geralmente, um dos cilindros possui mancais estáticos, enquanto os outros são montados em mancais móveis. Eles correm numas guias, tá? Que permite ajustar a folga entre eles, o gap.
A folga dos cilindros é ajustada para o valor desejado da espessura do produto, ou um pouco maior, que vai depender muito da razão de inchamento de cada polímero, tá? Então, normalmente, ela está um pouquinho mais aberta que a espessura desejada, tá? Porque depois o produto vai contrair, depois de solidificado e resfriado, né? E ele sai da calandra já solidificado, tá? Ainda não resfriado, a calandra só vai solidificar o produto e depois ele vai resfriar, normalmente por convecção natural, numa esteira de roletes. A folga não ajusta a espessura do produto. O que ajusta a espessura, ele dá uma boa compactação e polimento, tá? A folga. A espessura vai ser ajustada pelo que está alimentando de material plastificado, qual é a vazão que tem esse material, em sincronia com a retirada do material, com a velocidade de tiragem do produto. Então, as velocidades dos cilindros e do carro puxador, dos rolos puxadores. Velocidade de tiragem compreende as velocidades dos rolos da calandra e também do carro puxador. As velocidades dos rolos de calandra são um pouco maiores que a do carro puxador. Isso aí porque lá na calandra o polímero está no estado fundido. E depois lá no carro puxador ele vai estar no estado sólido e resfriado, então vai haver uma contração, tá? Então essa velocidade no puxador tem que ser menor, tá? Vai haver uma contração e tem que ser menor a velocidade do carro puxador. Outra coisa é o seguinte, em cada cilindro de calandra vai se agregando uma velocidade um pouquinho maior. Ó, as velocidades de cada cilindro de calandra, assim como suas temperaturas, são levemente acrescidas de um para outro, a fim de guiar o polímero no seu percurso. Isso porque tem uma tendência do polímero fundido de aderir no aço do cilindro. E quanto mais temperatura, ele adere mais. Então, se eu der um pouquinho mais de temperatura no cilindro que vem a seguir, ele vai tender a seguir esse aí. Mesma coisa com relação à velocidade, tá? Ele vai consequentemente é guiado a seguir um percurso normal, tá? No último cilindro, o polímero já está solidificado com temperatura bem diminuída e cessa a tendência da aderência, seguindo então para a esteira de resfriamento. Além de haver o controle de velocidade individual nos cilindros de calandra e também no carro puxador, geralmente as linhas possuem um ajuste de sincronismo, permite acrescer ou diminuir a velocidade de tiragem como um todo, ou seja, facilita aumentar ou diminuir a produção da linha sem perdas significativas. O pessoal normalmente começa a linha de produção lenta e vai acrescendo produção aos poucos, né? Vai ajustando até conseguir a produção definitiva. Nas aplicações com compostos do PVC, geralmente o polímero fundido é alimentado a calandra por esteira, que se movimenta continuamente no trajeto transversal e tem uma velocidade ajustável, tá? Então faz um vai e vem no transversal da calandra, dos rolos, tá? Ou por bombeamento em uma calha alimentadora. Algumas aplicações da borracha elastomes também utilizam esse sistema. Nas demais aplicações, como em linhas de produção de filmes, lâminas e chapas de poliolefinas, a alimentação do fundido se dá através de uma matriz plana. Algumas aplicações da borracha também utilizam esse sistema. Então a borracha utiliza um e outro sistema, tá? Para a PVC, a calandra é geralmente dotada de 4 rolos. Embora não haja nenhuma razão para limitar o número de rolos a 4, além de custo, e custa bastante, um sistema de calandra sempre é caro, ocupação de espaço e complexidade estrutural, calandras de 5 rolos não são comuns, sendo utilizados apenas para propósitos especiais, como na produção de alguns tipos de laminados rígidos finos, em que a abertura extra permite melhoria significativa do acabamento superficial. Aqui aparece conformações mais usuais dos cilindros de calandra, tá? Então na primeira ali é chamada de L invertido. E essa está com uma alimentação do fundido lá em cima, ó, tá? Aí tem um ajuste de folga, passa o material, tem ajuste de folga, passa o material, tem ajuste de folga. Então normalmente o que vai acontecer? Esse cilindro aqui está em mancal móvel, esse aqui também, esse está em mancal fixo, ele não vai subir nem descer, então esse aqui sobe e desce, esse aqui abre e fecha, esse aqui é fixo, esse aqui sobe e desce, tá? E aí depois o produto final
vai sair aqui pelos roletes, vai para uma esteira de resfriamento. O B é o chamado de Z inclinado, tá? Também está alimentando por cima, tá vindo para cá, tá? Vai sair depois com uma esteira aqui, ó, certo? O C é o chamado L. Se a gente olhar do outro lado, vai estar um L normal, né? Então, se esse desenho tivesse invertido, tá? Seria um L para cá. Então, L invertido, L, Z inclinado. E esse aqui é o conjunto de impressão de 3 rolos. É um dos mais comuns, tá? Arranjos. Vantagens das configurações em L são boa relação custo-benefício, boa visibilidade e acessibilidade de todos os rolos da estrutura, boa rigidez estrutural, porque existe uma superposição vertical de 3 dos 4 rolos. Vejamos aqui, ó, superposição vertical, tá? Tem um rolo em cima do outro aqui, ó. Boa amplitude da volta total do material em torno dos rolos, acima de 540 graus, dependendo do posicionamento do rolo de impressão. E possibilidade de corrigir a espessura nas 2 margens do laminado. Outro fator importante no desenho da calandra é o sistema de compensação da espessura na região central de cada rolo. Quanto maior for a largura do cilindro da calandra, tá, vai existir a tendência natural da flexão desse cilindro na parte central dele. Ele está apoiado nas extremidades por mancais e vai estar em suspenso, então vai haver uma flexão natural, tá? Efeito da flexão causada pela pressão do composto fundido também ainda vai auxiliar isso. Os rolos tendem a abrir levemente na sua porção intermediária, lá no centro, levando ao aumento da espessura do laminado nessa região em comparação com as extremidades. Então o laminado não sai com uma distribuição de espessura padrãozinha, legal, ela vai sair mais espesso no centro, tá? Para compensar essa flexão, existem 3 sistemas. O rolo tem um diâmetro maior no centro, tá? Isso aí é o que o pessoal chama comumente de rolo bombê. Ele tem um diâmetro um pouquinho maior lá na região central do que nas extremidades. Então, quando ele fletir, ele vai compensar essa diferença de diâmetro. Leve cruzamento dos rolos, o que aumenta a abertura nas extremidades. Então, isso é o que se chama de excrossing, tá? Imagine um cilindro em cima do outro. Se pegar o cilindro de baixo, por exemplo, e correr os mancais dele não ficarem na mesma vertical dos mancais do superior. Ele vai correr um pouquinho para trás, um pouquinho para frente e vai permitir uma abertura maior nas extremidades. E tem um outro sistema que é a aplicação de momento fletor contrário nas extremidades dos rolos. Então aplica através de um conjunto hidráulico em cima dos mancais uma pressão hidráulica para compensar a flexão, tá? Calandragem do PVC. O processo consiste na alimentação do PVC previamente fundido entre 2 cilindros de alimentação que o comprime para a formação de um filme ou chapa de espessura desejada, obtida por meio da passagem posterior do composto pela abertura de uma sequência de cilindros. A espessura do filme é controlada pela abertura dos rolos finais da calandra e seu acabamento superficial é determinado pelo acabamento da superfície do último cilindro de passagem, podendo variar desde o extremamente brilhante até o fosco ou ainda gofrado em uma variedade de texturas. Aqui eu vou discordar um pouquinho, tá? A espessura é controlada pela abertura dos rolos finais da calandra. Não, a abertura dos rolos vai dar compactação e polimento. Na verdade, o que vai controlar a espessura são as velocidades de tiragem, tá? Agregadas com a alimentação de fundido que está se colocando, a vazão de fundido que está se colocando, tá? O filme, após deixar a calandra, pode simplesmente ser resfriado, bobinado ou cortado no tamanho desejado, ou ainda laminado enquanto quente sob uma base contínua de papel ou tecido, que vem a ser aquelas espalmagens que a gente viu no vídeo anterior, né? Aqui tem alguns vídeos para a gente dar uma olhadinha. Esses aqui, ó, são misturadores
para compostos de PVC, tá? Tá misturando. Na parte de elastômeros também existem esse tipo de misturadores, assim, na parte de borracha, tá? Esses misturadores, os cilindros dele tem controle de temperatura. Vejo que tem junta rotativa aqui, ó, para controlar o fluido térmico que está circulando aí, tá? Então ele faz mistura em mais de um estágio. Nesse caso aqui está aparecendo 2 misturadores, tá? Depois vai haver uma esteira que vai alimentar o material fundido contra os cilindros da calandra. Estão vendo aqui, ó, a esteira com o material fundido, ó, caindo aqui contra os cilindros, ó. Aliás, a esteira está pegando o material fundido e trazendo para os cilindros da calandra aqui, ó. Vocês vão ver que essa esteira ela corre transversalmente aqui no cilindro de cima. Aqui aparece os cilindros de calandra, né? Vejo que aqui em cima tem 2, né? O material alimentado aqui em cima e depois vai passar por esses 2. E no final vai passar por cilindros de resfriamento aqui e vai embora pela esteira, tá? Para ser bobinado, cortado. Então aqui por último lá eram os cilindros resfriadores, tá? Vamos ver outro videozinho aqui. Num primeiro momento eu olhava esse lençol aqui e achava que estava relacionado a produto, depois fui me dar conta que não. Existe muita na indústria, principalmente em regiões tropicais e tal, muito inseto, principalmente à noite, por causa da iluminação e tudo, e eles caem em cima do laminado e são calandrados junto e deixam marcas e deixam furos, e deixam problemas, defeitos. Então, pessoal, ó, coloca uma manta por cima para proteger de não cair nenhum bicho em cima aí, tá? Nenhum inseto. Notem que aqui está aparecendo um refile. O que que é? Normalmente as extremidades de produto calandrado, eles não ficam, né, perfeitamente homogêneos em espessura e na largura, tá? Então a maior parte dos produtos laminados, calandrados, espalmados, possuem facas para recortar as extremidades. Esse caso aqui, ó, ele já vai ser guiado a um triturador e alimentado novamente no início do processo, tá?
está a calandra, ó, com seus cilindros. Aqui são os cilindros de mistura, misturadores, né? Então aquele material refilado está sendo alimentado de novo aqui para entrar no processo de novo, tá? A esteira pega esse polímero misturado em pasta, né? E tá jogando em cima dos rolos de calandra, dos cilindros de calandra lá em cima, tá? Tá descendo lá o material. Vamos ver o que nós temos mais aqui. Esse é um filme de PVC, ó, bem translúcido, tá? Bem transparente, com alto brilho. Esses aqui já são o conjunto de cilindros de resfriamento, tá? Aqui está o bobinador do filme. Ó. Seria isso aí. E agora tem um vídeo da 3M que ele fala sobre calandragem e sobre cast, tá? Seria a parte de espalmagem. Tá bem legal esse vídeo aqui.
alguma dúvida, falem com a 3M. Tá, pessoal? Seria isso aí a respeito de... Ah, não, tem mais coisa aqui. Calendário de PVC. Principais vantagens em relação à extrusão através de matriz plana são a maior produtividade, excelente controle de espessura, permitindo inclusive sua automação, possibilidade de produção contínua por períodos de tempo mais prolongados, sem necessidade de parada da linha para limpeza. Pré-calandragem, resina de PVC misturada aos demais aditivos utilizados na formulação do composto por meio de misturadores intensivos. Como em todo o processo de moldagem de PVC, a pré-mistura é de extrema importância para garantir um composto homogêneo e livre de imperfeições, como pontos infundidos e aglomerados de aditivos, os quais podem causar defeitos no laminado. A plastificação do composto pode ser conseguida por meio de uma série de equipamentos, misturadores contínuos, extrusoras planetárias ou ainda misturadores internos do tipo Banbury. Vantagens dos misturadores internos: maior capacidade de transferência de calor, reduzidos custos de manutenção de rotina, apresentam ainda alta capacidade de cisalhamento composto, permitindo eficiente gelificação, plastificação e homogeneização da massa plastificada. No caso de misturadores internos, há ainda a necessidade da utilização de cilindros malaxadores imediatamente em sua saída, os quais recebem a carga de composto fundido, dosando na forma de um tarugo ou tubete de seção cilíndrica, ou chata, em uma extrusora curta dotado de filtros do tipo tela. Esses filtros se destinam à retenção de contaminantes que eventualmente possam existir no meio da massa fundida, os quais poderiam danificar o acabamento dos cilindros da calandra. Da extrusora sai um tubete pronto para alimentar a calandra. O elemento final é a correia transportadora, responsável por levar o tubete de material fundido até os rolos iniciais da calandra. Essa correia é normalmente montada sobre um pivô giratório, permitindo a alimentação uniforme dos rolos da calandra ao longo de todo o seu comprimento. Para a manutenção da temperatura da massa plastificada, o tubete deve apresentar a menor área específica possível, ou seja, preferencialmente de seção cilíndrica ou ainda ser aquecido por algum meio, radiação de infravermelho, por exemplo, se transportado por distâncias maiores que 2 metros. A correia transportadora pode ainda incorporar detetores de metais como elementos adicionais de proteção da integridade dos cilindros de calandra. Na calandragem, uma vez que o composto PVC é alimentado na calandra já totalmente gelificado e fundido, a única função desta é conformá-lo na forma de um laminado de espessura uniforme e definida, com formação obtida gradualmente pela passagem consecutiva por diversas aberturas entre os rolos. Duas condições de operação atuam na passagem do material pelos rolos, determinando assim seu caminho: a aderência do composto à superfície dos rolos e o diferencial de velocidade entre os rolos. Aquilo que eu falei lá no início já, né? A menos que lubrificado em excesso, um composto PVC fundido adere naturalmente à superfície aquecida dos rolos, sendo que a aderência diminui com a melhoria da qualidade do acabamento superficial do rolo e aumenta com a elevação da temperatura. Além do mais, o composto fundido sofre aderência sempre ao rolo de maior velocidade, quando passado pela abertura de 2 rolos da mesma qualidade de acabamento. Portanto, para que o processo flua normalmente, expulsando o composto laminado da calandra, tanto a temperatura quanto a velocidade dos rolos devem aumentar ao longo da linha. O efeito do acabamento superficial dos rolos é mais significativo que os efeitos da temperatura e da diferença de velocidade. Diferenças de temperatura para um par de abertura consecutivas geralmente não são bastante pequenas, sendo da ordem de 10 graus centígrados no máximo. Faixa de temperatura de trabalho na linha entre 150 e 190 graus centígrados. Apesar do processo apresentar baixo cisalhamento, deve-se atentar para a formulação do composto, especialmente no tocante à estabilização térmica e lubrificação, uma vez que a energia mecânica transferida no processo pode provocar aumento substancial de temperatura da massa. Esse aumento deve ser compensado no ajuste das temperaturas dos rolos, de modo a evitar degradação térmica do material. Os rolos extratores de estiramento e pós-calandra. Laminado ainda quente retirado do último rolo da calandra por rolos extratores. Era comum a utilização de apenas um desses rolos, porém linhas modernas contemplam uma série deles, sendo a temperatura controlada, garantindo bom controle da espessura do laminado e resfriamento gradual. A temperatura do laminado pode também ser mantida em valores pré-determinados, caso a impressão seja realizada na própria linha em sequência. A velocidade dos rolos extratores também pode ser regulada de forma que o laminado emergente da calandra seja estirado, atingindo uma espessura pré-determinada. Pode fazer um pequeno estiramento. Do ponto de vista operacional, essa redução da espessura do meio de estiramento permite maior flexibilidade do processo, possibilitando a abertura de rolos maiores e menor consumo de energia da linha. Estiramento do laminado não deve, no entanto, causar redução demasiada da largura,
ou ainda provocar orientação uniaxial excessiva do produto acabado. Além desses aspectos, a espessura do produto final deve ser mantida uniforme. Aí para a gravação, que chama de embossing, né? Em relevo do laminado, pode ocorrer tanto na própria calandra, como unidades distintas instaladas na própria linha de calandragem, quanto separadamente. Gravação na própria calandra, em geral, o terceiro rolo é texturizado com o acabamento que se deseja transferir para o laminado ainda quente. Este processo é normalmente utilizado na texturização de laminados rígidos e semi-rígidos, podendo também ser aplicado no caso de laminados flexíveis. No caso de unidades de gravação distintas, o processo é realizado através de pressão do laminado por um cilindro texturizado contra um rolo coberto com borracha sintética. A qualidade do efeito transferido do laminado neste caso, é função direta do pré-aquecimento do mesmo e a pressão aplicada pelos rolos. Esse processo é aplicado em laminados flexíveis em função da menor temperatura necessária para o seu amolecimento, previamente à etapa de gravação. Resfriamento do laminado é realizado pela passagem do mesmo em contato com uma série de rolos resfriados pela passagem de água ou outro fluido de troca térmica em seu interior. Os rolos possuem temperatura decrescente de modo a promover o resfriamento progressivo do laminado, evitando assim o congelamento de tensões internas que pode prejudicar o desempenho mecânico do laminado, principalmente no caso de formulações rígidas. O monitoramento da espessura do laminado é uma etapa necessária para o controle de produção, normalmente realizado por meio de medição em linha, em equipamentos que operam por emissão de radiação gama. Esses equipamentos determinam continuamente a quantidade de energia absorvida pelo laminado em movimento, medindo a massa por unidade de área do laminado, e transforma isso aí em espessura. Desde que a densidade seja constante, a espessura e a sua variação são diretamente determinadas a partir da absorção de energia. São integrados completamente ao sistema de compilação de dados, fornecendo gráficos e parâmetros de controle da produção, permitindo o monitoramento completo da linha e até mesmo o autoajuste da abertura dos rolos e da taxa de estiramento, limitando a variação do processo e melhorando sua eficiência. As bordas são aparadas para eliminar as desigualdades, então saem aqueles refis que voltam a ser eliminados, né? É feito no final da linha, após o resfriamento do laminado, apesar de existir a possibilidade de ser realizado com laminado ainda quente. O último o procedimento é mais vantajoso porque, em função das aparas retornarem ao processo ainda quente, diretamente para a abertura dos rolos da calandra ou para o malaxador. As aparas cortadas a frio também podem ser reaproveitadas no processo por meio da adição ao composto em proporções limitadas pelo requisito da qualidade do laminado final. Grande maioria dos laminados acalandrados bobinado em rolo, armazenado, manuseio em operações de pós-calandragem, como impressão, laminação, para transporte. Pode ser cortado, refilado em linha antes do bobinamento, quando larguras menores são desejadas. O arranjo mais comum de uma unidade de bobinamento consiste em um tubo central de madeira ou papelão montado em um mandril sincronizado com a velocidade de produção, de forma a evitar a introdução de tensões no laminado resfriado. Aqui aparece uma linha completa, tá? De PVC, a da borracha é bem similar também, tá? Então tem um misturador intensivo, aqui no início, depois passa por um misturador Bunbury, correia de transporte, moinho misturador, outro moinho de aquecimento, aí alimenta numa extrusora, nesse caso aqui, mas pode ser numa esteira, tá? E então lá os rolos de calandra, depois tem a parte de corte do refile para ser reaproveitada de novo aqui, os cilindros de resfriamento e passa para embobinamento do material. Calandragem de piso. Compostos para pisos altamente carregados com cargas minerais são difíceis de processar em função do alto módulo elástico, alta dureza e baixo teor de resina contida na formulação. A espessura final desejada pode ser excessivamente elevada, superior a 5 mm. Por essas razões, pisos vinílicos são calandrados em uma sequência de 2 ou 3 calandras de 2 rolos, com arranjo vertical ou inclinado, podendo as etapas de preparação do composto e plastificação ser iguais aos de uma linha típica de calandragem. Compostos para pisos flexíveis podem ser processados em linhas convencionais de 3 rolos ou de 4 rolos com pequenas modificações. Outra alternativa para a produção de pisos vinílicos multicamada é a laminação de camadas produzidas com formulações variadas. Camadas altamente carregadas podem receber o acabamento de uma camada de formulação mais nobre,
resultando em pisos com excelente acabamento e resistência à abrasão e custo competitivo. Laminação via calandragem. Filmes de PVC calandrados podem ser laminados em linha sobre outros materiais, como tecidos, papéis, filmes e telas de reforço, dentre outros. Normalmente são necessários equipamentos extras para desenrolar o substrato e introduzir na abertura dos rolos para laminação na calandra, e especialmente no caso de materiais fibrosos como tecidos e papel. Equipamentos para secagem e pré-aquecimento do substrato são normalmente necessários. Os arranjos no processo devem ainda considerar a necessidade de aplicação de adesivos ou aditivos de tratamento do substrato para melhor integridade e resistência mecânica do produto final. Então seria isso aí sobre o processo de calandragem. Estou sempre à disposição nos meus e-mails para tirar qualquer dúvida que possa ter ficado. Não se furtem de me consultar. Um abraço a todos.